Olá, estamos seguindo com a nossa série de vídeos a respeito da psicoterapia reichiana. No vídeo de hoje nós vamos ver como o Reich foi expulso da psicanálise. E para a gente entender isso, a primeira coisa que nós devemos entender é que o Reich ele era marxista. Então ele tinha uma compreensão a respeito de um modelo socioeconômico que promovia a exploração dos trabalhadores. E ele queria que os trabalhadores não estivessem alienados a isso, que compreendessem a importância do seu trabalho e o valor formal do seu trabalho. É importante dizer que, na época, o Partido Comunista era o único partido que propunha mudanças na legislação que beneficiassem os trabalhadores. Então, o que o Reich queria? Ele queria promover uma integração da psicanálise com o marxismo, porque ele entendia que os conceitos psicanalíticos, como o id, o ego, o superego, os mecanismos de defesa do ego, eles nos ajudam a compreender as forças que operam dentro do nosso psiquismo. Por outro lado, o Marx, ele nos ajudou a compreender as forças que operam fora do nosso psiquismo, na esfera social, como, por exemplo, o conceito de mais-valia, a luta de classes, o movimento grevista, a força de trabalho, entre outros. Então, o Reich, em 1929, escreveu um livro chamado Materialismo Dialético e Psicanálise, onde ele procurou integrar essas duas doutrinas, mostrando que a psicanálise tinha uma base materialista, também dialética, enfim. Mas é importante dizer que esse movimento do Reich não deu certo. Embora houvessem outros psicanalistas de esquerda, no geral, essa integração nunca aconteceu. Dentro do movimento socialista, a psicanálise era vista como uma doutrina burguesa, elitista e, além disso, idealista, ou seja, muito concentrada no plano das ideias. E a situação da psicanálise era muito complexa também. Nós estamos falando da década de 1930 na Europa, onde os governos fascistas estavam começando a surgir. E o Freud, ele não queria um choque direto com o governo fascista. Ele queria uma neutralidade política para a psicanálise. Também é importante dizer que essa tentativa do Freud não deu certo, porque a partir de 1933, os seus livros começaram a ser atacados, inclusive queimados, pelo governo nazista. O Freud teve que fugir em 1938 de Viena, e ele já estava muito doente e teve que fugir. E também 4 das 5 irmãs do Freud morreram nos campos de concentração nazistas. Então, ter um membro como Reich dentro do movimento psicanalítico era muito perigoso. O Reich, como eu disse, era marxista. Além disso, o Reich defendia uma maior liberdade sexual para os jovens, para os adolescentes, algo que, para o governo nazista, era visto como uma deturpação dos valores alemães. E, além disso, o Reich combatia abertamente o fascismo. Ele escreveu um livro chamado Psicologia de Massas do Fascismo, onde ele combate abertamente a ideologia fascista. A vida do Reich correu perigo. Na verdade, ele sobreviveu por muito pouco, ele teve que fugir de Berlim. Mas antes disso, o Reich ele recebeu uma notificação do secretário da Associação Psicanalítica de Berlim, dizendo que ele deveria parar de organizar
encontros e dar palestras a respeito do movimento socialista. O Reich não obedeceu isso e então ele foi expulso da Associação Psicanalítica de Berlim. E no ano seguinte, no Congresso de Lucerna, na Suíça, o Reich recebeu uma carta do presidente da Associação Psicanalítica Internacional, o Ernest Jones, dizendo que ele não poderia proferir a palestra dele como membro, e sim somente como visitante. E foi então nesse momento que o Reich foi expulso da psicanálise. Então ele não se retirou, ele foi expulso. Então, a partir desse momento, o Reich seguiu um caminho mais independente e não se associou mais a nenhuma instituição formal. Então, pessoal, até aqui nos nossos vídeos eu coloquei o panorama geral da relação do Reich com a psicanálise. E no nosso próximo vídeo eu vou começar a falar a respeito de conceitos da clínica reichiana propriamente dito. Ok? Então, até nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.